Fala investidores, tudo bem com vocês? Eu sou o Francisco Monteverde e no vídeo de hoje a gente vai analisar os resultados da BR Malls, que é uma das maiores empresas de gestão e administração de shoppings no Brasil. Será que vale mais a pena a gente investir em empresas de shoppings ou em fundos imobiliários? É sobre isso que a gente vai falar hoje e também sobre a polêmica que surgiu entre a BR Malls e a Suno Research. Mas antes, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa também o sino das notificações, assim sempre que surgir um conteúdo novo sobre investimentos aqui no canal, você vai ser avisado. E me segue também lá no Instagram, @crescentopatrimônio, lá tem conteúdo diário sobre investimentos para vocês. É isso aí, enquanto eu rodo a vinheta, você se inscreve, bora pro vídeo! Vamos lá, investidores, antes da gente começar a analisar os resultados da BR Malls, eu vou fazer primeiro um brevíssimo resumo, bem rápido mesmo, sobre a história da BR Malls dentro do Brasil e depois a gente entra nos resultados. A BR Malls surgiu no Brasil em 1949 como uma empresa chamada Ecisa, que atuava no ramo de construção civil, construindo inclusive diversas rodovias federais dentro do Brasil. Somente na década de 70 que a Ecisa começou a atuar no setor de shoppings, e aí na década de 90, 20 anos depois, ela decidiu criar outras duas empresas para tomar conta da comercialização e da administração de shoppings, surgindo então a Dacom e a EJEC, que eram outras duas empresas que tomavam conta do setor de shoppings. E durante todos esses anos, de 1949 até 1990, a empresa foi reduzindo cada vez mais as suas outras atividades fora do setor de shoppings. E aí em 2006, quando as três empresas já estavam 100% focadas no setor de shoppings, a GP Investimentos e a Equity Internacional decidiram comprar três empresas, a Ecisa, a EJEC e a Dacom, surgindo então a BR Malls como a quinta maior empresa de shopping centers no Brasil e a maior empresa na parte de comercialização e gestão do setor. Agora sim, depois dessa brevíssima introdução sobre a empresa, a gente pode entrar mais a fundo no resultado. Só lembrando que a BR Malls tem participação em 31 shoppings dentro do Brasil, espalhado por todos os estados brasileiros. Então só nisso a gente já vê que a empresa ela tem uma diversificação maior do que qualquer outro fundo imobiliário dentro do Brasil e também o patrimônio líquido, consequentemente, dela é maior do que qualquer outro fundo imobiliário. Além disso, a BR Malls ela tem uma participação média de 65% dentro dos seus shoppings. Isso é muito importante porque quanto maior a participação de uma empresa dentro de um shopping, mais ela faz parte das decisões. Então se uma empresa tem somente 5, 10% de um shopping, dificilmente ela vai participar do conselho de administração ou participar efetivamente dentro de uma decisão estratégica para o shopping. Então quanto maior a participação, mais interessante é para a empresa ou para o fundo imobiliário no caso. Bom, agora que a gente vai se aprofundar mesmo dentro do relatório gerencial da BR Malls, uma coisa a gente precisa ter em mente quando a gente vai analisar tanto fundos imobiliários de shoppings quanto lojas de varejo, como a BR Malls e outras empresas de shoppings, é que durante o ano passado a gente teve muita restrição de pessoas circulando dentro de shoppings e também dentro do varejo comum de rua. Então a gente já tem que começar a analisar essas empresas com uma consciência bem clara que os resultados vão ser piores do que no ano de 2019. Até porque o ano passado todas essas restrições impactaram diretamente na receita de todas essas empresas. Exceto uma ou outra do comércio, por exemplo a Magazine Luiza, que tem uma parte digital muito forte e que vem alavancando muito o resultado dela desde 2017, 2018. Então, ela é um ponto fora da curva, mas quando a gente entra em empresas que dependem muito do negócio físico, de ter ali uma parte mesmo construída, a gente tem que ter essa consciência do que o resultado de 2020 vai ser pior do que o de 2019. Mas dito isso, deixando claro para todo mundo, para a gente ter essa mente aberta em relação ao resultado do ano passado, um ponto que já me chama bastante atenção aqui dentro do relatório gerencial do BR Malls é que o tempo de permanência das pessoas dentro dos shoppings já aumentou bastante no ano passado, em comparação do quarto trimestre com o terceiro e com o segundo trimestre. Isso já traz um indicativo que a receita da empresa teve uma queda muito grande no primeiro e segundo trimestre, que foi quando começou o pico de tudo isso que a gente está passando. E aí no terceiro e quarto trimestre a empresa já começou a se recuperar, tentando buscar aí uma tentativa de recuperação dos resultados. E só mais um adendo, acho que já é o segundo vídeo. Uma coisa muito importante dentro de shoppings são três receitas que vêm. São as receitas de estacionamento, receitas da praça de alimentação e as receitas dos cinemas. E esses três pontos estão com capacidade limitada, sem falar nos cinemas, que na maioria dos shoppings estão totalmente fechados. E esses três pontos ainda estão bem limitados em relação à permanência de público e à quantidade de pessoas dentro deles. Em linha com isso, a gente começa a analisar a venda das mesmas lojas, que é o SSS, ou Same Store Sales, que compara a venda das mesmas lojas em dois períodos diferentes. Aqui no caso a gente compara no quarto trimestre de 2020 com o quarto trimestre de 2019 e também o ano total de 2020 com o ano total de 2019. Aqui a gente já vê que as vendas caíram bastante o ano passado, mas elas foram se recuperando ao longo do tempo, proporcionalmente com o aumento do tempo de abertura dos shoppings e também com o aumento da permanência das pessoas dentro dos shoppings. E aí um puxa o outro porque são todos proporcionais. E aqui a gente já viu um resultado importante, que no final do ano de 2020,
as vendas já recuperaram cerca de 80, 82% das vendas de 2019. É claro que a gente sempre quer que as vendas e as receitas cresçam, mas nesse caso, depois de tudo que a gente passou ano passado, chegar no final do ano com 80% do resultado de 2019, na minha visão, é uma vitória. E se você está acompanhando até aqui, se inscreve no canal, deixa seu like, isso ajuda bastante a gente a alcançar mais pessoas e assim conseguir ajudar e conscientizar mais pessoas na questão de investimentos e a investir melhor. Deixa o seu like aí, vai! Um dado muito importante que vem na sequência são os resultados de aluguéis. Os shoppings e fundos imobiliários também, eles forneceram muitas concessões para os seus lojistas para que eles permanecessem dentro dos shoppings e não aumentasse tanto a vacância. Então, na visão deles, é muito melhor a gente ter um lojista dentro do shopping operando a loja, mesmo que com um desconto de 50%, 60% no aluguel, do que ter uma loja vazia, ter uma vacância. Porque uma das coisas mais ruins que tem, que desestimulam mais o consumo, é quando uma pessoa entra no shopping e as lojas estão vazias ou tem muita loja fechada. Isso desestimula muito o consumo. Então, muitos fundos imobiliários e as empresas de shoppings também forneceram bastante desconto para os seus lojistas. Aqui a gente vê no relatório que o aluguel foi crescendo ao longo do ano. Ele começou com uma concessão, um desconto muito longo lá no começo, mas ele foi subindo. Ainda assim, no final de 2020, o aluguel recebido ele representava 77% do aluguel de 2019. Então a gente vê que ainda assim o desconto era de cerca de 23%. Como eu comentei, o aumento do tempo de permanência das pessoas dentro dos shoppings e aí, consequentemente, todos os outros dados que são proporcionais, eles foram aumentando. Então o aumento de permanência foi subindo gradualmente, o aumento dos aluguéis também foi subindo gradualmente conforme os shoppings ficavam mais abertos, e isso vai demonstrando um pouco de recuperação. Claro que já nesse primeiro trimestre de 2021 vai ter um impacto por conta desses novos lockdowns que está tendo, então provavelmente esse primeiro trimestre de 2021 já vai vir impactado lá no resultado do final do ano. A inadimplência e a taxa de ocupação dos shoppings, elas se manteram estáveis, isso é muito bom. Somente no começo do ano, que a inadimplência, quando começou aqueles primeiros fechamentos e aquelas primeiras restrições mais efetivas, a inadimplência subiu um pouco, ela chegou num patamar bem elevado. Porém, depois disso, quando todo mundo começou a entender um pouco melhor o que estava acontecendo e para que caminho a gente ia tomar, a BR Malls ela começou a negociar um pouco mais, fornecer algumas concessões, e aí a inadimplência foi caindo ao longo do tempo, chegando a patamares até que bem baixos no final do ano, e também a taxa de ocupação ela permanece bem elevada, cerca de 96% das lojas estão ocupadas. Isso é uma coisa muito boa, como eu comentei antes, é muito melhor você ter as pessoas dentro dos seus shoppings, mesmo que com desconto, do que ter as lojas vazias. Então nesse ponto é um ponto bem positivo também para o BR Malls. Bom, saindo dos indicadores, o último ponto antes da gente entrar no resultado financeiro de fato da empresa, eu queria mostrar uma estratégia que a BR Malls está adotando, que são 3 novos pilares que podem trazer mais receitas para a empresa e também aumentar a capilaridade, aumentar os pontos de contato da empresa com os clientes. A BR Malls ela vem adotando algumas medidas em 3 pilares diferentes, que são pilares de fidelidade, de mídias e também de omnicanalidade, que é para conseguir alcançar um público como um todo em diversos canais diferentes. E aí no primeiro pilar, que é o de fidelidade, a empresa ela vem lançando um marketplace, que é para conseguir alcançar diversas pessoas dentro de um aplicativo. Você pode ir lá fazer sua compra, ela tem uma entrega, ela pode usar os shoppings também como um centro de distribuição ou um hub de abastecimento, que é uma coisa bem interessante e que também pode alavancar bastante o resultado da empresa. A gente vê, por exemplo, a Magazine Luiza, que não teve um resultado tão ruim assim no ano passado, muito por conta dela ter uma estratégia digital muito bem elaborada e muito bem desenvolvida. A Magazine Luiza ela investe muito em tecnologia há bastante tempo, então a BR Malls entrando nesse ramo e utilizando os shoppings que ela tem em todos os estados do Brasil, ela pode criar um marketplace aí muito forte também e pode crescer bastante as receitas da empresa se isso acabar dando certo no futuro. O segundo pilar, que é no pilar de mídia, a empresa criou o Media Mall, que é um ponto para vender publicidade dentro dos seus shoppings e provavelmente também dentro do marketplace. Isso também pode ser uma terceira fonte, uma quarta fonte de receita para a empresa, que pode alavancar bastante os resultados. Eu não vejo nesse momento, por enquanto, tanto resultado assim, tanta efetividade nesse ponto, mas quando a circulação das pessoas estiverem mais liberadas, talvez possa ser um ponto interessante para alguém que tem uma loja dentro do shopping, ter também uma propaganda dentro de algum lugar, quando as pessoas passam, vender também propaganda de alguma loja ou de alguma coisa que tem algum ponto fora do shopping, dentro da cidade, talvez possa ser um ponto interessante, mas na minha visão não é o ponto principal que pode ajudar muito a empresa. E o terceiro ponto, que é o da omnicanalidade, que é conseguir ter presença em todos os canais possíveis de contato com o público. E aí nesse terceiro ponto a empresa ela quer criar mesmo, como comentei na parte do marketplace, utilizar os shoppings como um hub de distribuição, onde você pode fazer compras online e usa o shopping só como um drive-thru. Então você faz a sua compra na sua casa, vai lá, pega, dependendo do produto que você comprar, pode ser até mais fácil, mais simples. Por exemplo, uma televisão, você não precisa ir lá, ver, passar a mão como você faz com uma roupa, então você pode comprar um eletrodoméstico da sua casa,
passa no shopping e pega. Eu, por exemplo, eu detesto ir fazer compras de muitas coisas dentro do shopping. Então, nesse caso, para mim, seria uma coisa bem interessante. Um outro ponto também é usar lockers dentro dos shoppings. Então, você pode ter algumas coisas e você armazena lá dentro do shopping. Você tem um armarinho ou alguma empresa tem algum espaço lá e ela armazena as coisas. Esse também pode ser um ponto bem interessante nessa parte de logística e distribuição para a empresa, mas numa visão que pode alavancar mais ainda o resultado e trazer mais eficiência para a BR Malls é a questão do marketplace e essa estratégia digital mais efetiva, tomando como exemplo a Magazine Luiza. E se você está acompanhando até aqui, se inscreve no canal, deixa seu like, isso ajuda bastante a gente a alcançar mais pessoas e assim conseguir ajudar e conscientizar mais pessoas na questão de investimentos e a investir melhor. Deixa o seu like aí, vai! E agora, comparando o resultado total do ano de 2020 da BR Malls, comparando com 2019, a empresa ela teve uma queda de 27,7% na receita líquida, ainda assim é uma receita líquida bem elevada de 956 milhões de reais. Em 2019, a empresa ela teve uma receita de mais de 1 bilhão, então a gente vê que o nível de faturamento da empresa é bem elevado. Quando a gente compara o quarto trimestre de 2020 com o quarto trimestre de 2019, a queda foi um pouco menor, foi de 23,4%. E no quarto trimestre de 2020, a empresa ela teve uma receita líquida de 256 milhões de reais. Mas apesar dessas quedas serem bem expressivas e representar bastante na receita total da empresa, quando a gente compara o quarto trimestre com o terceiro, houve um crescimento de 28,4% no resultado. É claro que isso é um pouco puxado pelo Natal e pelas festas de fim de ano, mas ainda assim mostra a recuperação da empresa trimestre a trimestre. E um ponto bem importante que eu comentei lá para cima, que são as receitas mais importantes dos shoppings, que são aluguéis, estacionamento, cinema e shoppings. A receita no quarto trimestre dos estacionamentos caiu 26,4%, então a gente vê que é uma queda também bem expressiva nos estacionamentos e impacta muito na receita líquida. E a receita de aluguel no ano total de 2020 caiu 19,7%. O NOI, que é o Net Operational Income, que é a receita operacional líquida dos shoppings, é um ponto bem importante que a gente precisa analisar tanto em empresas de shoppings como em fundos imobiliários. Ele teve uma queda em 2020 comparado com 2019 de cerca de 30,6%, mas o total do NOI em 2020 foi de 818 milhões de reais. Apesar de ser uma queda bem expressiva de 30%, quando a gente compara o quarto trimestre com o terceiro trimestre, houve um aumento de cerca de 50% no NOI. Então a gente vê mais uma vez a recuperação da empresa de um semestre para o outro. E por fim, o resultado mais importante, que é aquele que todo mundo quer saber no final do dia, é o lucro líquido. O lucro líquido ajustado da BR Malls ele foi de 260 milhões de reais no ano de 2020, o que representa uma queda de 60,4% em relação a 2019. É uma queda muito alta, bem expressiva, porém, a gente tem que lembrar que no começo do ano as coisas foram bem piores e ela foi se recuperando ao longo do tempo, mas ainda assim é uma queda bem expressiva. Mas, apesar de tudo, a gente tem que ressaltar que a empresa, ainda assim, ela acabou tendo lucro no ano de 2020, e é um lucro de 260 milhões de reais, o que é uma coisa que não dá pra gente desprezar. E só para completar a informação, no quarto trimestre o lucro líquido foi de 63,2 milhões de reais, o que representa também uma queda de 63, alguma coisa por cento em relação a 2019. Então ele ficou mais ou menos em linha no quarto trimestre com a queda total do ano. E um ponto bem importante quando a gente analisa o DRE da BR Malls é que ela conseguiu baixar bastante os custos em diversos setores diferentes da empresa, mas provavelmente esses custos vão voltar a subir quando os shoppings voltarem a funcionar em 100% da sua capacidade, porque a empresa vai ter que contratar pessoal novamente para trabalhar dentro dos shoppings. Mas também teve algumas reduções de custos por conta de aumento de capacidade e de eficiência da empresa, que provavelmente vão se manter baixos mesmo quando os shoppings voltarem a 100% da sua capacidade. Então esse é um ponto positivo. Apesar de tudo, mesmo quando voltar tudo normal as coisas, a empresa ela vai conseguir trabalhar com um custo um pouco mais baixo do que ela trabalhava em 2019. Bom, na minha visão, a empresa ela foi bem impactada no ano de 2019, isso fica claro quando a gente analisa os resultados, porém, ainda assim, a empresa ela conseguiu ter um lucro até que relevante, de 260 milhões, e como eu comentei, isso mostra a resiliência do setor. O brasileiro ele gosta muito de shoppings, todo mundo no Brasil, quando não tem nada para fazer, fala, vamos dar uma volta, vamos ali no shopping tomar uma cerveja, tomar um chopp, olhar a vitrine das lojas, ou comprar alguma coisinha que seja. Todo mundo no Brasil gosta de ir em shoppings, então eu não vejo muito problema nesse setor, pelo menos não no médio prazo. Então, na minha visão, os shoppings eles são sim, um setor bem perene no Brasil. Agora, comentando o caso meio polêmico da Sony Research da BR Malls, é que a Sony Research, no começo dessa semana, ela enviou uma carta para os diretores da BR Malls, oferecendo uma proposta de desmembrar a empresa e os shoppings em fundos imobiliários. Então a ideia era que a BR Malls ela se tornasse uma administradora de fundos imobiliários e os shoppings fossem passados para outros fundos imobiliários. E aí a própria Suno Asset seria a gerenciadora de um fundo imobiliário com esses shoppings da BR Malls. Isso, segundo a Suno, traria bastante aumento da eficiência da empresa, também conseguiria melhorar bastante o valor do mercado, tem também essa redução de custos com o pessoal e também tem a distribuição de dividendos, que é o principal ponto que a Suno tocou. No passado, os executivos da BR Malls, eles receberam
bônus, salários elevados, premiações, e os acionistas da empresa não receberam nada, nenhum dividendo, e além disso, as ações da empresa elas não se valorizaram durante o ano. Então a Suno comentou que isso não era muito justo com os acionistas que investem seu dinheiro dentro da empresa. E fazendo essa desmembração, transformando ela em fundos imobiliários e numa empresa que gere fundos imobiliários, isso seria muito mais vantajoso para os seus acionistas e para as pessoas que pretendem investir nesse mercado. Porém, a BR Malls ela não gostou dessa ideia, ela rejeitou. Um deles é a questão de impostos. A gente sabe que os dividendos no Brasil eles são isentos de impostos, porém, tem uma cláusula dentro dessa lei, é que as pessoas que possuem mais de 10% de algum fundo imobiliário, elas não têm essa isenção nos impostos. E a BR Malls alegou que muitas das pessoas que investem na empresa, elas têm uma participação bem elevada, então elas não seriam isentas nesses impostos. Outra questão também é a questão de liquidez. A BR Malls ela comenta que as suas ações elas são negociadas cerca de 30 vezes a mais do que os melhores fundos imobiliários, que os fundos imobiliários mais líquidos da Bolsa de Valores, e que ela vê isso uma desvantagem, além de muitos outros pontos. Mas na minha visão eu vejo a BR Malls como uma empresa descontada. A gente olhar, por exemplo, o PVP dela, ele está em 0,76, que é um PVP bem baixo. Porém, eu preferi investir em fundos imobiliários do que investir em empresas de shoppings. Um ponto bem importante é a questão de dividendos. Os fundos imobiliários do ano passado, apesar de tudo, alguns deles, claro, pararam de pagar, mas ainda assim eles pagaram dividendos na maioria dos meses que foi possível. Outro ponto, a BR Malls ela paga dividendos desde 2010, mas esses dividendos eles não são maiores do que os dividendos dos shoppings de fundos imobiliários. Elas perdem na comparação e, além disso, a valorização das ações também não foi uma coisa tão expressiva assim. Se a gente pegar mesmo na queda do ano passado, em fevereiro, março, até o final do ano, a valorização foi de cerca de 20, 30%, o que não é uma valorização tão expressiva assim, quando a gente compara que tiveram também fundos imobiliários, tiveram também essa mesma valorização nas cotas, e além disso conseguiram ainda pagar dividendos, que é um ponto que a BR Malls não pagou ano passado. E provavelmente esse ano de 2021 ela também não vão pagar. E a gente vê fundos imobiliários de shoppings pagando dividendos no ano passado, pagando dividendos esse ano. Então nessa questão eu prefiro muito mais investir em fundos imobiliários de shoppings do que em empresas de shoppings. Não só a BR Malls, mas outras empresas também. Mas eu quero saber de vocês o que vocês acham da BR Malls e do setor de shoppings. Comenta aqui se você prefere investir em fundos imobiliários ou em empresas. E é isso aí, pessoal. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa também o sino das notificações e me segue lá no Instagram, @crescendopatrimônio. Lá a gente tem um contato também bem próximo em tempo real. É isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo.